Oi pessoal, semideuses. Hoje vamos falar sobre a diferença do livro, filme e série do capítulo 4 de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu até tirei o óculos, não sei se fica melhor mesmo não enxergando direito, pra falar um negócio porque tava dando muito reflexo, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar é relacionada a quais capítulos. O primeiro é o título, que vem derivado do capítulo 10 do livro capítulo 11 do livro Mar de Monstros, que é Clarice Detona Tudo. Esse capítulo, no caso, que é o encontro da tripulação da Clarice com Percy, com Annabeth e com Tyson, que é o que acontece lá, que eles vão do primeiro desafio, que é o desafio das escolhas entre a Caríbides e a Sífilis, que são criaturas entre o Mar de Monstros que não tem como você desviar. Ou você enfrenta a Caríbides ou a Sífilis. Esse é o desafio. Você tem que escolher entre Caríbides e Sífilis. E é baseado no capítulo 9, 10 e 11 do livro, né? E também tem um conto, alguns trechos, porque o episódio teve flashbacks do passado da Clarice. Inclusive eu quero mostrar pra você, eu pus até uma imagem assim que vai ser a capa do vídeo, né, no caso, que é a Thalia Grace, a árvore, o pinheiro da Thalia Grace, que eu não lembro se foi tirado do filme ou da série, mas é o pinheiro da Thalia Grace. E aqui a Clarice, toda fodona, B10, lá com o título do capítulo 4, que foi tirado até. Então, é. Tá funcionando. Outra coisa também. Sobre o episódio, eu falei que ia basear no capítulo 10 e 11, mas também tem trechos que remete justamente ao diário de Luke Castilha, que era visto do ponto de vista do Luke Castilha, de quando ele chegou no acampamento meio sangue, acompanhado da Thalia, da Annabeth e do Groover. Inclusive tem uma atriz pequenininha interpretando a Annabeth criança. E outras coisas, diferenças entre o material fonte e o livro, a série e o filme. Primeiro é sobre o hipocampo. No filme e no livro, o hipocampo levou o Percy, a Annabeth e o Tyson para o Princesa Andrômeda. Já na série, isso de fato não aconteceu. Eles foram de barco até o Princesa Andrômeda, depois pegaram um bote igual lá no livro para fugir do Princesa Andrômeda. E no caso, o hipocampo, eles só encontraram ele na série, que foi o arco-íris, no caso, que é um hipocampo que o Tyson faz amizade. Só encontraram ele no. Tipo assim, quando eles encontraram a Clarice, no navio da Clarice, inclusive foi ele que devolveu a pulseira para Annabeth. E é mostrado que o Tyson de alguma forma já tinha uma amizade com esse hipocampo, mesmo não tendo tido contato antes. Aí essa parte ficou meio confusa da série. Sobre. Pus aqui só pra ver se tá filmando direito meu cabelo. Tô brincando. Sobre a. Outro ponto que tem que falar também é sobre a personagem da Clarice. Inclusive vemos a atriz Clarice interpretada por Tamara Smart, que é aquela que é diferente da descrição dela dos livros, né? Porque nos livros e até no filme, inclusive, isso aí é uma coisa que eu tenho que falar que no filme ficou mais parecido. A descrição dela nos filmes, ela é vista mais como uma mulher branca, gótica, com olhos azuis, mas na série eles puseram ela mais com um ar mais B10, tudo assim. Mas também ela parece a personagem, só foi mais porque na série ela é uma atriz afro-britânica e no filme e no livro ela é uma branca com olhos azuis, né? Mas de origem europeia, no caso. Isso foi uma mudança muito por conta da atriz, que é britânica.
Outra diferença é que teve mais descrição da tripulação da Clarice, né? Que a tripulação da Clarice. Que teve até um membro da tripulação dela, que é da própria tripulação dos Argonautas, né? Outra diferença, que essa daí não pode esquecer, é sobre os flashbacks, né, que eu tava falando. Primeiro, uma das ameaças que o Percy enfrenta no capítulo 10 do livro é a Hydra. Já no filme, a Hydra, ele não chega nem a enfrentar, né? No segundo livro, ou melhor, no segundo filme, ele enfrenta a Hydra no primeiro filme para pegar uma das pérolas do Hades, que foi uma invenção do próprio filme, Percy Jackson, Ladrão de Raios, que não tem nos livros. Já nos livros, ele enfrenta a Hydra antes de alcançar a Clarice. Inclusive a Hydra, que é uma ameaça, ela é dona de uma rede de donuts, e cada loja de donuts é uma Hydra, tudo, eles têm que enfrentar ela com um escudo improvisado de donuts, uma coisa muito engraçada. Já na série eles tiraram a Hydra e puseram só uma referência dela na lancheira lá de um lanchinho que a Annabeth do passado conseguiu. Então eles tiraram a Hydra. Em vez disso, eles colocaram uma coisa que não tem no livro, que é um duelo entre a Clarice e o Percy. E o Percy falando que ia derrotá-la como ele fez com o pai dela, o Ares. Então eles puseram isso para trocar, ao mesmo tempo que a Annabeth lidava com alguns membros da tripulação dela. Já que isso inclusive é o primeiro encontro na série da Annabeth, do Percy e do Tyson com a Clarice. Isso diferencia, por exemplo, dos livros também, que o encontro também foi mais ou menos assim, mas na verdade eles meio que já convenceram. Inclusive no livro, a Clarice que salva os heróis da Hydra e já entra na tripulação, já ingressa na tripulação. Na série teve esse duelo para depois ingressar na tripulação, quando a Annabeth convence que a Clarice precisa dos três. Já no filme, no caso, eles também não tem um duelo, é uma relação muito amigável, e já que tanto o Percy, a Annabeth e o Tyson são engolidos pela Caríbides, se não me engano, que é o que fica lá no mar, e encontram dentro da barriga dela, numa história muito parecida com Pinóquio, a Clarice. Eles encontram dentro da barriga da Hydra. Então a relação é mais ou menos nesse sentido. Então tem essa diferença. Outra diferença, no caso, voltando aos flashbacks, é porque eu tô indo e voltando. Nos flashbacks, a diferença é como eles chegam ao acampamento meio-sangue. A cena é rápida. A diferença é que no filme a parte aparece no começo, nos livros aparece durante os capítulos, inclusive o capítulo 9, o capítulo 10, quer dizer, é um dos que mais aparece, e na série aparece durante esse capítulo 4. E outra diferença é a ameaça. Nos livros, a ameaça maior é o Ciclopes. Tanto nos livros quanto no filme, por incrível que pareça, os filmes nessa parte ficaram mais fiéis aos livros. A ameaça principal dos monstros que perseguiram a Annabeth, o Luke e a Thalia eram os Ciclopes. Enquanto na série, a ameaça principal não é o Ciclopes. Os Ciclopes enfrentam, eles chegam a correr dos Ciclopes, tudo. Mas a ameaça principal, a ameaça que matou a Thalia, ou pelo menos fez com que Zeus transformasse ela em pinheiro, foi as Fúrias. Que tem mais lógica no meu sentido, porque as Fúrias são advindas de Hades. São seres de Hades, enquanto os Ciclopes são ligados a Poseidon. E quem tinha mais interesse na morte da Thalia era Hades, como uma retaliação
porque Zeus já tinha feito com o seu filho. Isso é um spoiler que verão mais no terceiro livro da série, A Maldição do Titã. Outra diferença também, outras diferenças, por exemplo, essas diferenças estão mais relacionadas ao filme com a série e com o livro, porque a série e o livro nessas partes são parecidas. Na série do livro, a profecia é direcionada a Clarice. A profecia do livro em si tem uma profecia da Clarice, mesmo que a profecia do Sete também apareça na série, também na série tem a profecia direcionada a Clarice, que é contada pelo oráculo para a missão do Mar de Monstros. A outra diferença é Scylla e Caríbides. Scylla e Caríbides, que são os dois monstros ameaças grandes do capítulo 11, no livro e na série, elas são ameaças enfrentadas pelo Percy e pela Annabeth. Tem uma pequena diferença apenas pela Percy, a Annabeth, o Tyson e a Clarice, né? Eu não posso esquecer Clarice Larue, a filha de Ares. Mas tem uma pequena diferença entre o livro e a série. É que no livro eles decidem ir pela Caríbides. A Clarice decide pelo Caríbides. Já na série tem um impasse. A Clarice ela não quer, ela quer ir para Caríbides. Já o Percy e a Annabeth querem ir pelas Scylas, que são as duas ameaças. Inclusive contando aquela história que elas não podem desviar por conta daquele fato, já que o Percy não sabia, a Annabeth conta para ele. Só porque aí tem um porém. O livro mostra a série mostra a Clarice muito mais empática, no sentido que ela prometeu aos confederados que se eles sobrevivessem, ela ia levar eles pelos Campos Elíseos. E para você passar na Scylla, de acordo com Argos, os argonautas, eles têm que sacrificar 6 homens. Porque a boca da Scylla só alimenta 6 pessoas, o máximo que ela consegue. Depois ela não consegue alimentar mais. Então é o suficiente para ir conseguir. E eles vão por esse caminho, só porque no meio do percurso a Clarice, se tornando mais empática, fica com pena dos confederados que vão se sacrificar e muda a rota para Caríbides, sendo que o episódio inclusive termina para essa parte. Então tem essa pequena diferença. Já no filme, a Scylla não aparece no filme. De nenhuma forma a Scylla aparece. Na série, nos livros ela aparece, principalmente nos quadrinhos baseados no livro Mar de Monstros, ela aparece na forma mostrando a cabeça, parecido um dragão. Já na série ela apareceu mais os tentáculos dela, parecendo um kraken. Já no filme ela não aparece de nenhuma forma, e a única que aparece das ameaças é a Caríbides, que aparece engolindo Percy, a Annabeth e o Tyson, que encontram a Clarice num estilo muito parecido com o Pinóquio engolido pela baleia azul dentro da barriga dela. Aí eles fazem um plano para saírem, mas isso que é uma coisa que eles saíram do material original. E a Scylla nem aparece. No caso, o máximo que acontece é uma referência a ela ser citada. Agora voltando à profecia, eu tô indo e voltando, né, pra vocês verem. Sobre a profecia, lá nos livros só aparece a profecia do Sete. Inclusive o livro tem começo, o filme tem começo, meio e fim, relacionado à profecia do Sete. É como se o Percy Jackson, em vez de ser uma série de 5 livros, fosse uma série apenas de 2 livros, né? Que do jeito que eles fizeram lá, eles já puseram a profecia do Sete para já encerrar a história. Não sei se é porque os atores estavam muito velhos, porque a maioria já estava com mais de 20 anos. Por N motivos, eles decidiram fazer desse jeito. Já aqui, eles puseram a profecia do Sete como no episódio anterior. Só uma curiosidade que eu acho que eu não falei no vídeo anterior, é que a profecia mudou um trechinho só da série e do livro.
Na série, no livro, diz que quando completar 16 anos. Na série, eles mudaram para quando o semideus, filho dos três Gantes, tiver 16 anos. Para que isso não seja um impedimento, ou seja, a profecia poderá ocorrer a qualquer momento depois dele tiver 16 anos, e não quando tiver 16 anos. Foi uma pequena mudança para isso. E outra coisa também, no caso, eles tornaram a profecia, inclusive, no filme só teve a profecia do Sete, já no livro e na série teve a profecia da Clarice também, que é a profecia da missão do Mar dos Monstros, porque a missão do Mar dos Monstros e do Velocino de Ouro é ela. Mudando alguns trechos, como por exemplo, pelo que eu vi na série, eles não puseram o trecho em que a Clarice ia ser traída por alguém da tripulação, por alguém. Teve algumas partes que eles mudaram, que eu lembro mais ou menos, mas a maior parte da profecia da Clarice tá lá. Mas ela, no sentido, e é bom ver a relação que a série tá focando muito na Clarice, nos outros personagens, mudando o foco só do Percy. Os flashbacks no livro a gente tem a versão dos flashbacks do ponto de vista do Percy. Aqui ficou parecido muito mais com o Diário de Luke Castilha, que é um conto exclusivo de um dos livros complementares, já que o ponto de vista não foi do Percy, e sim do ponto de vista do Luke, da Annabeth e da Talia, e vendo muito mais a relação delas e porque elas não querem muito depender dos deuses. Então, vai ficando por aqui as referências, se eu lembro. Se vocês lembrarem de alguma referência que eu não comentei aqui do capítulo 4, ou qualquer coisa, ou correção sobre o que eu falei, deixem nos comentários. Esse vídeo ficará postado tanto no TikTok quanto no meu canal do YouTube. E até a próxima. Até semana que vem, quando estreará o capítulo 5 de Percy Jackson e o Mar de Monstros. Ou a segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos.